Olá, eu sou Jefferson Matos e esse é o canal Estudos Históricos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o paradigma do sentido da colonização em Caio Prado Júnior. Bom, Caio Prado Júnior foi um historiador e um dos grandes intelectuais brasileiros que se propuseram a explicar ou pensar quem é o povo brasileiro, como ele surgiu e, mais precisamente, quais foram os obstáculos que impediram a evolução do Brasil como uma nação realmente soberana. Mesmo sendo formado em Direito, ele construiu uma obra historiográfica magistral, que teve como sua principal obra o livro Formação do Brasil Contemporâneo, onde ele buscou elucidar as questões inerentes à formação da nossa nação. Ele foi um pensador brasileiro que teve grande influência marxista em seus estudos. Isso é extremamente perceptível pela maneira em que ele desenvolve seu método historiográfico, por exemplo, no capítulo O Sentido da Colonização, onde ele faz a sua análise para explicar a dificuldade do desenvolvimento brasileiro a partir do materialismo histórico. Ou seja, ele parte das premissas de que o Brasil teria sido construído pelos meios de produção, explicando a história pelo modo como as pessoas trabalham. Portanto, a formação do Brasil seria respondida por meio de questões intrinsecamente econômicas. Em O Sentido da Colonização, Caio Prado Júnior ele procura dizer qual seria a lógica que organizaria a colonização brasileira. Dessa forma, a maneira utilizada para essa explicação foi uma espécie de longa duração. Eu digo espécie, pois o termo, se fosse utilizado, seria anacrônico, pelo fato da produção de O Sentido da Colonização ser anterior ao conceito de longa duração desenvolvido por Fernando Brodel. Entretanto, o que é perceptível é que Caio Prado Júnior ele faz um grande recorte histórico que remonta desde o período das grandes navegações dos povos ibéricos até a chegada desses navegadores ao nosso continente. Esse recorte é denominado por ele de linha mestra histórica. Segundo ele, o Brasil teria sido formado a partir das relações mercantilistas europeias que teriam se estendido da Europa para o Novo Mundo, sendo a América o local que seria a grande fonte de exploração de riquezas que fortaleceria a economia europeia. Outro aspecto importante que foi abordado por ele em sua obra é o tipo de colonização ocorrida no Brasil, que teria sido totalmente diferente da ocorrida nas colônias da América do Norte, e isso teria ocasionado um grande impacto no desenvolvimento econômico brasileiro, que teria influência em nosso país até os dias atuais. Dessa forma, a explicação fornecida por Caio Prado Júnior seria de que a diferença entre as colonizações da região norte e as da região sul estariam mais ligadas ao clima e não ao tipo de colonizador que teriam desembarcado nessas regiões. As colônias do norte seriam de povoamento e as do sul de exploração. Mesmo assim, sabemos que todas as colônias são de exploração. Entretanto, a diferença se daria devido ao clima, pois a América do Norte, onde atualmente são os Estados Unidos e Canadá, seriam, como ele mesmo destacou, um simples prolongamento do continente europeu, pelo fato das áreas temperadas terem condições climáticas semelhantes às da Europa, o que implicaria até mesmo no tipo de colonizador e povoador dessas regiões. Nas áreas temperadas povoadas mais por mão de obra familiar, que eram os europeus que buscavam fugir dos conflitos religiosos que abalaram a Europa, como as disputas entre protestantes e católicos, que produziriam apenas para a autossubsistência. Porém, nas regiões tropicais, por se produzirem matérias-primas que não eram encontradas em terras europeias, isso teria influenciado o tipo de colonizador que se utilizaria da região para produzir em grandes quantidades. Daí o fato da maior exploração que supriria a grande demanda do mercado europeu, que aqueceria a economia estrangeira. E por isso haveria a necessidade de se produzir mais, sendo necessário o aumento de mais trabalhadores. Isso também elucidaria a questão da escravidão e do tipo de colonização ocorrida nos trópicos, muito mais ligada à geografia do que ao tipo de colonizador. Dessa forma, Caio Prado Júnior conclui que a economia brasileira não teria alcançado altos patamares por ainda ser uma economia com raízes coloniais, totalmente voltada para a exportação de matérias-primas, que teria o único objetivo de fortalecer a economia europeia. E mais, o Brasil, na verdade, teria sido formado
e construído unicamente com esse infeliz objetivo de apenas enriquecer as nações europeias, como o próprio Caio Prado Júnior afirma com as suas célebres palavras. Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros, mais tarde ouro e diamantes, depois algodão e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais do que isso. É com tal objetivo exterior voltado para fora do país e sem atenção às considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.